Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. São 12 capítulos e estamos no capítulo 5, não, já estamos no capítulo 6, que fala da quinta lei, lei de destruição. Vamos entender melhor o que seria isso, lei de destruição. Existe uma lei para destruição? Uma lei de Deus, não é? Uma lei natural, acontece em toda a natureza, tanto na vida física quanto na moral também, no sentido de final de ciclo, ou seja, finalização. Aquele ciclo acabou. Se fosse, está destruído? Não. Está finalizado, não é? Nós é que às vezes temos uma noção de, uma ideia de destruição, mas é uma ideia que os bons espíritos vão aqui nos ajudando a ver outros ângulos, não é? Então, nós estamos no subitem que trata da destruição necessária e da destruição abusiva. Na questão 729, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Então, existe isso. Nós temos vários recursos para nos preservarmos, não é? E nos conservarmos. Comida, agasalho, casa, tudo isto. Então, se a regeneração dos seres se faz através, não é, da destruição, fim de ciclo, início de outro, então por que a natureza oferece os recursos? Resposta dos bons espíritos: a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário, ou seja, o ciclo vai terminar, mas só vai terminar quando tiver que terminar, e quem determina isto é Deus, não somos nós, não é? Então Deus oferece todos os recursos para que os utilizemos e para que aqui permaneçamos bem até o final do ciclo que Ele determinará para nós, mediante as nossas necessidades espirituais. Mais diretamente quanto à reencarnação, a nossa reencarnação de cada um de nós, quando seja, vamos dizer assim, a hora de retornarmos. Então, este final de ciclo, quem determina é Deus, na medida das nossas necessidades reencarnatórias, que tem a ver com as nossas necessidades espirituais e que são individualizadas, cada um tem a sua, ninguém tem igual ao outro, não é? E também dentro da nossa própria encarnação, nós vamos ver que esse final de ciclos dentro da própria encarnação vai acontecer também. Às vezes acontece de uma forma como vimos no Rio Grande do Sul, uma forma onde tudo parece destruído. Sim, aquele ciclo terminou, foi destruído, sim, houve ali a destruição, mas não é destruição para o fim da criatura. É uma destruição que vai marcar um novo início. Claro que existe o luto por tudo que morre. Em nós existe um processo que é saudável, o processo do luto, precisa ser vivido. Não é assim, terminou, opa, vamos lá começar outro. Não acontece assim conosco. Então, nós temos que viver o luto, que assimilar a perda, nos predispormos a prosseguir, a continuar dentro da nova realidade deste novo ciclo. É um processo. O luto é exatamente todo esse processo. Então, continuando, eles dizem: toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente.
toda a destruição antecipada, antes que Deus determine que deva ser. Tá? Entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Vamos pensar aqui no suicídio, quando um ser humano promove a destruição do seu corpo físico e retorna ao mundo espiritual antes do que foi determinado por Deus que ele voltasse. E as consequências são mesmo terríveis para a consciência, para a organização físico-espiritual, não é? Porque estamos ligados fluidicamente ao nosso corpo espiritual. Esse fluido é vital. Quando perdemos o corpo físico antes da desencarnação natural, é um choque terrível. O corpo espiritual fica carregado de energias vitais que só podem ser drenadas para um corpo físico, mas este não existe mais. Ou seja, é bem isto. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. A próxima encarnação, ou pelo menos uma, pode ser mais, não é? Do espírito suicida, vai ser só por conta disso. Ele vai sair daquela linha de progresso que ele estava seguindo, vai parar, vai para outra, só para corrigir o suicídio, depois vai voltar, entrar. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Por quê? Se reproduzir. Porque nós, depois de sairmos daqui, de desencarnarmos, vamos voltar, não vamos? Então, nós somos aqueles que vamos receber os próximos. E os próximos são aqueles que vão nos receber na nossa volta para cá. Isto também é necessário para quê? Para este ciclo, não é? Se podemos dizer, de vida e morte, de encarnação, desencarnação, quer dizer, o ciclo do progresso. O ciclo do progresso. A lei de destruição ela é vital para o ciclo do progresso. 730, pergunta Allan Kardec, já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, claro, nos leva a uma vida melhor se aproveitarmos bem a encarnação, não é? Seria mais de desejar do que temer. Ou seja, se a morte é tão legal, nos leva a um mundo melhor, então seria mais entendível que desejássemos a morte ao invés de temermos a morte. Por que, então, o homem sente instintivo horror pela morte, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Não é? Respondem os espíritos. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a sua vida. Sim, lei de conservação. Prolongar, estarmos aqui, cuidarmos de nós, ficarmos aqui, aproveitarmos a encarnação, para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas provas. Não vou desistir, vou continuar. Por quê? Eu preciso ficar aqui. Instinto de conservação, preciso ficar. Não vou sair daqui, não. Eu vou lutar para ficar aqui. Não vou desistir. Se não fosse assim, se não houvesse esse instinto de conservação, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O instinto está aqui, está dentro de nós, faz parte de nós. O perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas, ingrato homem que rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Eu tenho muita sorte, olha lá. Me apareceu isto para eu aproveitar. Então, que pena. Foi a sorte ou foi Deus? Devemos ser gratos ou vaidosos pela sorte que temos? Isso é muito
importante de avaliarmos em nós, não é? Muito bem, acontece que, então, como se é tudo isto, se o instinto está em nós, por que vemos pessoas que se entregam sim ao desânimo? Porque não estão atentas, porque acreditam que é um processo, agora quase que vão seguindo naquele curso. Às vezes não há uma oposição, uma resistência a isso, a ouvir a voz interna. Aí já são processos de adoecimento, muitas vezes já mais à frente, já mesmo estados adoecidos no ser. E aí já precisa de tratamento para melhorar, porque às vezes, muitas vezes, já não consegue fazer sozinho e vai precisar de ajuda. Não há problema nisto. Ajuda, graças a Deus, não falta. Nos dois planos da vida. Extremamente, hoje em dia, em pleno século XXI, temos profissionais extremamente competentes para nos ajudar, aonde quer que seja a nossa dificuldade, não é mesmo? Mas precisamos ter a iniciativa de seguir. E o desânimo tolhe isso em nós. O desânimo é uma chaga terrível que nos prejudica imensamente. Então, temos que estar muito atentos ao desânimo. Eu estou desanimado. Pim, 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 pim. Vamos orar, vamos buscar, refletir. É o momento de repente, buscar uma ajuda psicológica. Vamos refletir, ok? 731. Pergunta Allan Kardec. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição? É mais ou menos a pergunta que ele fez antes. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição? Resposta dos espíritos: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A conservação, para nos mantermos aqui durante o ciclo. Mas o ciclo vai terminar. Então, é uma parceria. Conservação e destruição é parceria. Uma não desdiz a outra. Uma complementa a outra. Ok? Estarmos aqui, enquanto estamos aqui, nos conservarmos bem para fazermos o que aqui viemos fazer. Mas, ao final da carreira, ao final do percurso, ao final da jornada, voltarmos para o mundo espiritual, que é o nosso mundo de origem. Aqui é apenas uma passagem, uma viagem, a viagem que fazemos para cá, ela é temporária, e sempre retornamos para o nosso local de origem, que é a pátria espiritual. Mas enquanto estamos aqui, é um tempo muito valioso, precisamos aproveitá-lo todo. Mas quanto tempo eu vim para ficar aqui? Não sei, mas vou me esforçar para ficar o tempo todo. Só quando Deus falar, olha, vamos embora, vamos voltar. Pode ser uma doença, um acidente, uma fatalidade, uma calamidade. Não está sob nosso controle, está no controle de Deus. Melhores mãos não poderia estar. A nossa vida está nas melhores mãos do universo, que são as mãos do Criador. Não é? Muito bem, hoje vamos ficar por aqui. 731. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.